Minuto do Rodeio, Eugênio José por aqui. Hoje vamos falar um pouco sobre montarias em touros, sobre preparação física. Estou aqui com o fisioterapeuta Rafael Santos, uma função que já é bem comum hoje nos rodeios, nos campeonatos, nos grandes eventos do Brasil. E vamos conversar um pouquinho, compartilhar as histórias dele e também conhecer um pouco mais do trabalho e da sua vida. Rafael, obrigado por ter vindo aqui em casa. Satisfação recebê-lo. Rafa, como é que despertou para você a fisioterapia na sua vida? Começou através... Sempre fui praticante de esporte, né? Então, através disso, a gente tem... Todo atleta aí, eu acredito que tem lesão, né? Acredito diariamente, através do esforço físico, né? Principalmente atleta de alto nível. Então, a fisioterapia chamou a atenção através disso. Então foi uma das opções aí da minha carreira, né, da minha profissão de estudo, e me formei através disso. Então foi o que eu busquei, foi realmente essa formação aí. E falando da sua formação, você hoje formado, você trabalha fora, já a gente chega no rodeio, você optou por fazer o quê? Que ramo da fisioterapia? Eu trabalho com pediatria, né, trabalho com a parte de pacientes neurológicos, com crianças com necessidades especiais aí, que é a minha área de atuação hoje no dia a dia também, né? Certo. E desde que eu me formei, trabalhei com a parte esportiva, até dentro da graduação, foi uma das áreas de pesquisa minha, foi a parte esportiva. E depois voltei um pouco aí a trabalhar com os pacientes neurológicos, que é o meu dia a dia, minha realidade clínica também. E da onde surgiu o rodeio? Como é que você caiu no rodeio? Como é que começou essa história? Rapaz, o rodeio, na verdade, sempre gostei de rodeio, né? Fui nascido e criado no sítio, então sempre gostei de rodeio, animal, essas coisas assim. E tratando um competidor aí, uma época lá na minha cidade, que é Bauru, né? Tratando ele falou, pai, por que você não começa a trabalhar no rodeio assim? Eu falei, pai, mas será que existe isso no rodeio, né? O que faz o fisioterapeuta no rodeio? E aí fui buscar algumas informações, realmente só tinha publicações internacionais, então somente nos Estados Unidos. E dentro do campeonato que existe, né, um campeonato aí internacional, que tem uma área nacional também, existia um fisioterapeuta, que até o Guto lá de Adamantina. Que é Brasil, né? É uma referência para mim, o Guto, hoje é um amigo meu em comum aí, a gente tem uma amizade, bastante contato sobre isso, e aí vi o trabalho do Guto que realizava, mas nenhum campeonato nacional ainda tinha fisioterapeuta, né? Uhum. Então não foi fácil não pra gente incluir a fisioterapia, até quando eu cheguei dentro do rodeio aí em 2012, o pessoal achava o fisioterapeuta como massagista, né? Até o pessoal brincava, massagista, não sei o quê. Pô, brincando. Usou eu até hoje aí, né? Então os amigos têm essa chama de massagista de pegar! Não tem nada de massagista. Então aí foi para mostrar a importância da fisioterapia no rodeio, como tratar do rodeio como um esporte, né? Uhum. Que é considerado no Brasil. Então a gente até conseguir esse espaço, mostrar o papel do fisioterapeuta, que tem a função de reabilitação, a função de auxílio de um trauma, de uma lesão ali para o atleta. E foi esse o caminho. Aí comecei dentro de um campeonato nacional lá na cidade de Piratininga em 2012, foi o primeiro rodeio. E até acertar o pessoal entender que a importância do fisioterapeuta foi muito difícil. Na ocasião era qual campeonato? Equipe Roseta, do Henrique Moraes, foi a primeira oportunidade que eu tive no rodeio. Você começou na Roseta, então? Na Roseta. Lá com o Henrique Moraes em 2012, lá em Piratininga. Quem colocou eu lá foi o Fernando Gaspar, que era o presidente da festa, e aí eu atendia o irmão dele, que era competidor também, né, o Luiz Augusto. Junto com o Jorge, irmão deles lá, eles colocaram eu lá. E foi o primeiro contato que eu tive com o rodeio, que são os competidores hoje que eu estou junto lá no campeonato da CRBGB também. Então depois fui pro campeonato do Rancho Primavera com o Rogério, primeira etapa lá em Lucianópolis, isso em 2015. A primeira etapa que eu fui do Rancho Primavera, em Lucianópolis. Aí nesse ano de 2015 foi onde a minha profissão, né, realmente o meu nome deu uma alavancada. Porque a gente teve o episódio lá do Kenny Roger com a fratura, né, completa na Então, eu ia te perguntar a sua passagem, já que você comentou nesse assunto. Bom, gente, pra quem não sabe, acho que a maioria do pessoal sabe, o Kenny Roger foi campeão do CRP em 2015 e na semifinal em Herculândia ele fraturou o tornozelo. Eu tava em Herculândia, eu tava em Quintana na final. Nossa. E você tava. Como é que começou? Vamos contar essa história da visão do fisioterapeuta. Como é que ali, na hora que ele machucou ali, como é que foi a história?
a história foi o seguinte, né? Sempre um trauma, a gente precisa de tempo para recuperação. E naquele rodeio de Herculândia lá, foi um rodeio que o Kenny machucou. Nisso já vinha o Lucas Divino também com uma lesão no polegar, né? Na mão de equilíbrio, no braço de estilo. Era no dedo, no polegar, no polegar, onde... E o Lucas Divino tava, os dois, o Kenny estava em primeiro, ele estava ali na disputa, pau a pau ali. Isso. E aí fiz uma órtese pro Lucas Divino, né? Pra ele montar lá uma órtese em polipropileno, que é o material que eu trabalho hoje no dia a dia, confeccionando essas órteses aí. E pra ele montar. Então já vinha umas etapas, aí não bastou o Lucas Divino, Kenny Roger ali na noite de sábado. Na Herculândia lá. Em Herculândia fraturou o tornozelo, né? Então, desde então, assim, pra gente que trabalha com saúde, promove a reabilitação, eu fiquei um pouco apreensivo, porque eu falei, rapaz, como que ele vai montar desse jeito que o tornozelo... Porque vamos detalhar a história, né? Ele fraturou no sábado, até falou que ia embora. Isso. E no domingo ele foi montar. E aí, como é que você recebeu essa notícia? Que você... Aí eu, em contato com eles ali, né? A gente sempre tinha esse tipo de contato, e ele falou, olha, eu vou montar. Aí a gente fez uma imobilização, fiz uma bandagem, até tem uma matéria sobre isso lá, a gente travou, imobilizou bem o tornozelo, e a gente combinou meio que uma simulação ali de como que ele ia descer do boi, para não bater o pé no chão, né? Vocês fizeram uma simulação? Só que daí na hora de descer do boi deu tudo errado. O que batia no chão era o pé que tinha a lesão. Então era... Aí você já estava ali do lado ali já. Caía do boi, eu já entrava na arena, a gente saía, começava ali um procedimento de analgesia, né, no caso da crioterapia, um auxiliar desse jeito, pra gente conseguir promover. E depois na próxima semana era a final lá em Quintana. Que aí ele falou que não ia montar. Não ia montar, e eu falei pra ele, não, que acho que é possível. Ele falou, vamos montar, dá pra montar? Eu falei, vamos fazer algo diferente. Foi quando fez as adaptações, e nisso a gente fazia todo um tratamento ali de fundo de brete também. E ele usou a bota também, né? Como é que chama aquela bota? Um RoboFoot adaptado, na verdade é uma órtese, né, adaptada com a espora ali, onde ele conseguiu passar ali os 4 dias da final ali e ser o campeão do evento. E o Lucas ficou em segundo com o dedo também. Aqui os dois pararam em todos os touros, né? Pararam em todos. E aí, assim, foi algo surpreendente. Cara, eu acho que foi um dos momentos mais emocionantes que eu passei na minha vida, foi aquele dia. Pra mim também, porque assim, foi algo novo pra mim, né? E te envolveu também, né? Porque assim, ver a superação dos dois envolve, porque assim, quem tá no rodeio sabe, toda semana junto a gente acaba criando um vínculo, né? Um vínculo de amizade. De amizade ali, então a importância desse campeonato pra ele ali e pro Lucas também, que são amigos amigos comuns, pessoais meus hoje. Então, algo totalmente diferente que aconteceu. E hoje você já está no campeonato BGB, né? Da CRBGB. A CRBGB. Tô lá com o pessoal, eu tive um contato com eles. Na verdade eu tinha parado com o rodeio, né? Tava parado. Parei com o rodeio lá em 2019, lá na Lagoa Limpa. Foi o último rodeio que eu fui. Aí tinha um aluno meu, né? O Alisson, que estava no campeonato do CRP lá com o Rogério. Ficou com o Rogério um tempo aí, antes da pandemia. E eu tinha parado com o rodeio. Aí antes disso, em 2019 ainda, estava na clínica um dia, era uma quarta-feira, meu telefone tocou. Henrique Moraes, perguntando o que eu estava fazendo da vida. Falei, tô na clínica aqui em Ourinhos, estava atendendo e tal, paciente, agenda cheia, quinta tinha paciente, sexta paciente. Falou, precisa ir, você não quer vir pro rodeio não? Aqui em Potirendá. Falei, parei, não, ajeita aí, vem pra cá. E era próximo da semifinal dele em Joaquim Távora, e depois tinha a final em Taquarituba, né, em 2019. E aí, rapaz, eu acertei com ele, montei no carro quarta-feira e fui lá em Potirendá. Acabou o rodeio, eu voltei embora pra clínica. Atendi o dia inteiro na quinta, e na sexta deu tempo de desmarcar, e sexta fui pro rodeio lá, acertei com o Henrique. Tava parado pro rodeio e fui nesse rodeio do Henrique. Aí nesse rodeio de Potirendaba eu já acertei as 2 finais do Henrique. Aí eu fui na final de Joaquim Távora, e na final de Joaquim Távora eu desmarquei a final com ele, porque eu tinha um compromisso sério, né, na final. Aí eu não consegui comparecer na final dele lá, e a gente foi desse jeito. Mas o Henrique aí, o Rogério, o pessoal aí, deu uma oportunidade boa pra mim. E hoje, como você disse aí, estão num campeonato muito bom também. O pessoal ali
né, bem desenvolvido, um campeonato totalmente diferente também, que é a CRBGB. Qual que é a função do fisioterapeuta antes, durante e depois do rodeio? O que exatamente você faz? Antes, o que você faz antes? Ó, antes te dá um suporte ali, né? A função do fisioterapeuta é dar um suporte pro competidor. Então, assim, não adianta a gente fazer um tratamento clínico no rodeio. É o que muitos não têm essa visão. Que é um tratamento, vou atender o competidor o dia todo. Isso a gente não tem um resultado positivo, porque a gente tem um período curto. Então a gente não consegue tratar 20, 30 dias seguidos, uma sequência. Então a gente tem que fazer o tratamento ali, a intervenção, manipulação, a técnica que for utilizar, praticamente imediato, antes da montaria. Não sei se tem alguma lesão específica, algo específico, foi o que aconteceu com os meninos que tinham fratura, mas antes da montaria é isso. E durante a montaria, gente, que muitos aí pensam também, né? Então a função do fisioterapeuta ali, eu falo que o profissional ele tem que estar atento a tudo que acontece. Não tem como a gente trabalhar no rodeio sem entender o mecanismo de lesão. Então você tem que estudar isso, se aprofundar nisso também. Tem que assistir a montaria? Por quê? O trauma, tá? No rodeio a gente tem que estar atento, porque dependendo do mecanismo do trauma, a gente sabe a intervenção a ser feita. Se eu preciso fazer uma imobilização daquela região que foi afetada, o trauma, se for um pisão, o que aconteceu. Então tudo isso relaciona ao trauma secundário. Porque se um competidor ele teve um trauma, uma queda diferente ali, e mesmo assim na hora ele fala assim para mim, vamos levantar, eu falo, não, você não vai levantar aqui porque o jeito que você caiu pode estar relacionado a uma fratura. Isso pode agravar e afastar ele há mais tempo. Das competições. Então, assim, essa visão aí é uma visão que a gente fala que é a intervenção de primeiros socorros, além de urgência e emergência, que ela é fundamental. Entendi. Depois ali, tem muito caso de você também, você acompanha, vai no hospital, fica no rodeio, como funciona? Depende de cada evento. Não, dentro do campeonato, assim, desde quando eu trabalhei, independente dos locais, se precisa acompanhar alguma coisa assim, no hospital precisa dar um auxílio, isso a gente faz até porque assim, vai estar amparado pelo médico da cidade, pela equipe da cidade. Mas a gente que está ali dentro ali sabe o que está acontecendo. Então assim, é um suporte que a gente dá e também passa uma tranquilidade ali para o competidor. Né? E no primeiro socorros ali, tem a questão de sempre ter ali, cada rodeio é um caso. No Brasil, cada rodeio é um caso. Às vezes tem uma equipe médica especializada já em rodeio, às vezes tem uma equipe médica especializada, às vezes tem apenas uma ambulância da cidade, com enfermeira, às vezes tem médico, às vezes não tem. Vocês trocam alguma informação antes? Quem atende primeiro? Existe uma disputa? Existe confronto, desentendimento? Desencontro, na verdade, essa palavra. Como é que funciona essa parte? Na verdade, assim, a gente tem um contato ali, né? Durante algum trauma que acontece, porém um conflito, uma disputa, assim, isso não existe, porque eu falo que o profissional da saúde... mais de desencontro mesmo. O que acontece muito, como você falou, cada rodeio é um caso no Brasil, então assim, existe muitos profissionais, isso em tudo, né, que despreparado para aquele momento, então eu falo assim, a gente tem que entender o que está acontecendo para conseguir fazer uma intervenção perfeita. Claro, erros acontecem, só que a intervenção que é feita ali imediata, a gente tem uma resposta secundária bem melhor do que se fizer algo ali incorreto, né? Alguma irregularidade ali na intervenção. E qual foi o caso mais... Acho que o caso mais, assim, a gente já falou que foi o caso do quê, mas assim, teve algum caso assim estranho, ou alguma coisa, alguma situação atípica assim, que você teve que atender no fundo do brejo ou não? Teve. Pai, teve um rodeio que eu fui lá em Umuarama. Esse rodeio, até o pessoal depois aí vai comentar dele. Pai, foi um rodeio mais assombrado que eu fui na minha vida, foi aquele rodeio lá. Por quê? Que começou assim, primeiro, né? O rodeio lá, um boi escapou na pista e foi aquele rolo no meio da praça de alimentação e nosso amigo Carlos Madagadinha conseguiu laçar o boi lá na rodovia. Aí no segundo dia o pai do Ronaldo Lidon parou o rodeio, o pai dele desmaiando na arquibancada lá e resgatou o seu Basílio e trouxe o seu Basílio pro fundo do brejo e ficou sentado na maca minha. E aí nesse período aí o boi me pisa na cabeça do Lucas Divino lá em Moarama lá e
Não matou ele porque não era a hora, né? Então, assim... Mas tava sem capacete? Sem capacete. Pisou, afundou a cabeça, pisou na região occipital aqui da nuca aqui e afundou. Foi feia a lesão dele lá tudo. Até tem um vídeo lá no canal do CRP Perigo lá que mostra isso aí. Então, assim, pra mim, esse rodeio eu não vi a hora de acabar e voltar embora pra casa, porque aconteceu de tudo nesse rodeio. E teve um rodeio assim de excesso, de um monte de gente machucando, um monte de gente machucando assim, você ficar perdido ali no fundo do break ali? Teve. Agora, essa semana lá, já vai andar. Agora? Eu nunca... Olha, eu sempre levo material sobrando pro rodeio. Pai, bandagem, pomada, creme... Tudo que tinha, assim, acabou tudo. Acabou tudo? Acabou tudo. Não, era cutiano, boi, porteiro, machucou todo mundo, vocês imaginarem lá, acabou tudo. Até porteiro? Tá, acabou tudo. Falei, foi um rodeio pra finalizar o ano e acabou com tudo. Mas não teve nenhum cara de você entender o boi de pegar não, né? Ou passou perto alguma vez? Teve. Na final Taquarituba do Henrique, teve um competidor lá que desmaiou lá e... Acho que o laço do cabeção era meio comprido. E o boi passou perto de mim. Eu falei, eu não vou entrar nessa arena mais não, gente. Acontece muita coisa. E esse convívio, e você vê um resultado técnico desse tipo de trabalho na competição, nos competidores? Se tiver campeonato, assim, que você acompanha um pouco mais, como é que funciona essa parte? Você consegue enxergar uma melhoria nisso? Sim, de prevenção de lesões? Primeiramente, né, Eugênio, eu penso hoje que incluir um fisioterapeuta dentro de um campeonato é a valorização dos competidores e valorização de toda a equipe, né? Porque é um esporte extremamente aí, que a gente fala radical, então tem lesão, precisa ter um suporte, nem que seja uma orientação do que fazer. Então, essa evolução aí do dia a dia, eu falo que hoje a fisioterapia dentro do rodeio valorizou muito. Ela está muito valorizada, porque assim, hoje os competidores, eles sabem a importância do fisioterapeuta, sabem quando procurar, sabem o que está acontecendo, a orientação. Então, assim, e a evolução. Competidor que às vezes ficava afastado 15 dias, ele fica uma semana ou não fica, na outra semana ele vai com suporte. A gente consegue mobilizar, fazer uma bandagem diferente para esse competidor. Minimizar o trauma, né? Essa que é Entendi. Mas, Rafa, obrigado por dar por compartilhar com a gente, o povo entender um pouco mais como é que funciona a função do fisioterapeuta no rodeio. E, né, um pouco de informação aí, obrigado por passar com a gente. Você espera que a gente, nesse ano de entrevista, eu sei que as pessoas, a galera espera muito entrevista com o competidor, mas eu quero me dedicar a esse ramo de entrevista, que é uma coisa que eu gosto muito. Inclusive, eu fiz um Instagram agora, @Minuto do Rodeio. Esse Instagram vai contar um pouco dos bastidores, das viagens, das entrevistas aí, as coisas que acontecem atrás das câmeras. Espero que vocês sigam lá, @Minuto do Rodeio. Agradecer sempre também o Natura Frig e o canal Pecuarista pelo apoio. Então, obrigado, Rafa, por ter comparecido aqui. Mais um que veio aqui em casa, seu terceiro que vem aqui em casa. No canal Minuto do Rodeio. Ô Eugênio, aproveitando aí já que você vai contar a história aí, rapaz, eu tenho uma história do rodeio aí que teve um competidor que machucou lá em Barretos, no touro mecânico, cara. Ele deu uma distensão na coxa, esse cara me ligou desesperado, agoniado, que a coxa ficou preta, cara. Mas você chegou a ver exame, alguma coisa? Rapaz, a hora que ele mandou a foto pra mim e falou que tava machucado lá, eu falei, mas o que aconteceu? Eu montei no touro mecânico, falei, você tá de brincadeira comigo. Esse cara sou eu, gente. Esse cara sou eu. Eu não ia nem lembrar disso mais. Não lembrava da história, mas a dor até hoje não sarou. Toda hora que eu monto no cavalo. Montei 13 anos em touro, nunca tive uma lesão. Foi feio, né, cara? Mas como... um estiramento grau 2, né? E como que me monta no touro mecânico? Nessa bebê e touro mecânico não combina. Um abraço, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu comentário. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.